Então, pessoal, boa noite. Para vocês não reclamarem que eu ia trazer Padre Fábio de novo, eu trouxe Rubem Alves, pode ser? Então vamos com Rubem Alves, depois a gente entra na aula, tá bom? Bem-vindos novos, né? Feliz demais com alguns amigos, amigas, pela presença, casa cheia sempre. É sempre um prazer, uma felicidade, uma responsabilidade. Então, que Jesus esteja conosco, não é? Vamos lá, que Rubem tomou café comigo hoje e disse assim para vocês: contei meus anos e descobri que terei menos tempo para viver daqui para frente do que já vivi até agora. Sinto-me como aquela menina que ganhou uma bacia de jabuticabas. As primeiras ela chupou displicente, mas percebendo que faltam poucas, rói o caroço. Já não tenho tempo para lidar com mediocridades. Não quero estar em reuniões onde desfilam egos inflados. Não tolero gabolices. Inquieto-me com invejosos tentando destruir quem eles admiram, cobiçando seus lugares, talentos e sorte. Já não tenho tempo para projetos megalomaníacos. Não participarei de conferências que estabeleçam prazos fixos para reverter a miséria do mundo. Não quero que me convidem para eventos de um fim de semana com a proposta de abalar o milênio. Já não tenho tempo para reuniões intermináveis para discutir estatutos, normas, procedimentos e regimentos internos. Já não tenho tempo para administrar melindres de pessoas que, apesar da idade cronológica, são imaturos. Não quero ver os ponteiros do relógio avançando em reuniões de confrontação onde tiramos fatos a limpo. Detesto fazer a cariação de desafetos que brigaram pelo majestoso cargo de secretário-geral do coral. Lembrei-me agora de Mário de Andrade, que afirmou: as pessoas não debatem conteúdos, apenas os rótulos. Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência. Minha alma tem pressa. Sem muitas jabuticabas na bacia, quero viver ao lado de gente humana, muito humana, que sabe rir de seus tropeços, não se encanta com triunfos, não se considera eleita antes da hora, não foge de sua mortalidade, defende a dignidade dos marginalizados e deseja tão somente andar ao lado do que é justo, caminhar perto de coisas e pessoas de verdade, desfrutar desse amor absolutamente sem fraudes, nunca será perda de tempo. O essencial faz a vida valer a pena. Eu tô a cara disso. Sem tempo para coisas, né? Crianças, conexão entre ego e o poder universal. Só uma passadinha para a gente não perder o fio da meada. Quem é esse cara, esse ego? Esse ego é aquele cara que sugeriu para a gente criar uma imagem idealizada. Somos uma essência divina, com poder universal, com um eu superior, e aí tenho inferioridades, defeitos, negatividades, emoções a serem trabalhadas. E esse carinha aí, o ego, chegou pra gente e falou assim: faz o seguinte, faz a linha. Dependendo de onde você tá, faz a linha, faz que é boazinha,
faz que é isso, faz que é aquilo, e sugeriu para a gente montar uma imagem idealizada da gente. E aí, quando a gente aceitou o comando desse cara, a gente se distanciou da nossa essência divina, do nosso poder universal e passou a ser comandado e aceitar as sugestões desse ego. E o que nós estamos trabalhando nesse nosso estudo de autoconhecimento? A gente está trabalhando a consciência de até onde esse cara me influenciou, até onde esse ego dominou e tomou a rédea da minha vida e como é que eu faço para ir de volta para essa minha essência divina, para que eu possa acessar esse poder universal e ser feliz. Porque o que eu quero é ser feliz. O que eu quero é acertar. Não é? Então hoje a gente vai falar sobre isso. Qual é essa conexão dele, desse carinha que está no comando da minha vida, que sugere coisas para mim, e o que ele faz quando eu me aproximo dessa minha essência divina, desse meu eu superior, que artimanhas ele lança, o que é que ele faz para me distanciar dessa camada, desse eu superior e desse poder universal. Vocês lembram quais são as emoções que ele joga para a gente quando a gente está no caminho certo? Quando eu estou acessando a minha essência divina, o ego lança mão do quê? De sentimentos como medo, culpa, tristeza, ansiedade, por aí vai. Tudo que eu tentei esconder na minha camada do eu inferior, ele lança a mão que ele sabe que é meu ponto fraco. E aí, quando eu sinto tudo isso, medo, culpa, eu paro. Eu não tenho que parar. Como é que a gente vence medo, pessoal? Sentindo medo? Enfrentando. Então, se eu sentir medo, se o ego lançar mão de medo para mim, eu tenho que estufar o peito e enfrentar. Tudo bem? É a única maneira de vencer, é enfrentar. Tá bom? Vamos lá? Senta que lá vem a história. Toda consciência individual é a própria consciência universal. Concordam? A minha consciência, ela é a consciência universal. Onde está a parada aqui nessa frase? A gente chama de ego separado a parte de nós que se esquece da sua conexão com o princípio da vida. Quando nós começamos a tomar consciência do princípio da vida, descobrimos que ele sempre esteve ali, mas nós não o percebíamos porque estávamos sob a ilusão de que existíamos separadamente. Lembram da aula que a gente deu de unidade e dualidade? Quando a minha mente opera na dualidade, eu estou na consciência separada. Quando eu estou na consciência separada, eu não penso como um, eu penso como eu. Estão acompanhando? E aí, eu pensando como eu me separo do poder universal que me rege, que me abastece, que me comanda. Aí que está o eu. Por isso que lá atrás, acho que na 5ª aula, nós falamos sobre unidade e dualidade. O ideal é que a gente pense no um, que a gente se incorpore aos outros para que seja um, e não ficar na dualidade do ou. E aí vamos seguir que tem mais coisas fortes. No processo da evolução pessoal, a consciência universal, ela não se manifesta. Ela é a nossa essência em constante expressão. A evolução é o dar-se conta dela, de que ela existe, de que ela vai se manifestando à medida que eu tomo consciência. E à medida que eu me entrego a ela e que eu percebo que nós e o princípio da vida criadora é uma coisa só. Tudo bem até aqui?
eu vou começar a tirar balas de vocês. Doces ou travessuras? Não é? Estão entendendo, gente? Como é que essa consciência se manifesta na minha vida? Como é que esse poder universal se manifesta na minha vida? A partir do momento que eu vou tomando consciência que esse poder existe na minha vida. Ele não se manifesta, pum, manifestou. Sim, Salabim, manifesta poder universal. Faz um milagre aqui, me dá a solução. Não é assim. Eu tenho esse poder universal intrínseco. E à medida que as coisas vão acontecendo na minha vida, que eu vou tomando consciência do que está acontecendo, compreendendo os acontecimentos da minha vida, esse poder se manifesta naturalmente. Lembram que eu falei para vocês na aula passada trabalhar a sensibilidade de observar que Deus se manifesta pelos passarinhos, pela borboleta. Vocês têm que ter a sensibilidade de perceber a manifestação do poder universal na nossa vida. Porque ele não vem assim como um chapolim colorado que aparece. Tá? Ele não vem e fala, cheguei, eu sou a solução dos seus problemas, olha aqui o resultado da sua oração e da sua fé, eu cheguei, use-me. Não é assim. Vocês precisam perceber. Às vezes está chegando e vocês não estão percebendo. Fica a dica, hashtag fica a dica. O estado de consciência atual da humanidade cria o mundo em que você vive. E que mundo que você está vivendo? De qual unidade? De qual consciência? Incluindo as leis físicas. Você está habituado a antepor o efeito à causa, porque em seu estado dualista, você é incapaz de ver o quadro todo. E pense em termos de ou. É assim, se eu tenho um problema, eu foco nele. Ele é o maior de todos, ninguém passa por nenhum problema igual ao meu, eu sou a maior das dores. Não é? Se eu foco na minha dor, com a minha mente dualista, eu uso a lei da física, que é o que a gente fala aqui. Eu me apego a esse ego e usando as leis físicas que eu tenho na minha vida, tipo gravidade, eu me apego ainda mais a esse ego, porque ele me sustenta na dor. Ele me abastece, inclusive, na minha síndrome do COI. Coitada dela, como ela sofre. Que dor a dela. Como ela é coitada. E aí ele me abastece, porque ele potencializa o meu sofrimento. E aí qual é a relação que eu fiz da lei da gravidade para vocês? É que na minha mente dualista, assim como a lei da gravidade, eu me agarro a essa dor, a esse problema, porque se eu soltar, eu acho que eu perco tudo. Entenderam? Gente, não franze a testa que eu vou à loucura aqui na frente. Eu não sei qual idioma mais falar. Tá difícil? É? Não. Coitadinho de nós. Já tô até suando, Vanderlei. Coitadinho de nós. Né? Então, assim, eu tô me valendo de exemplos pra gente poder entender. Então, assim, como é que eu me atenho na dor? Como é que eu me prendo ao problema? Como é que eu seguro? Porque o ego, qual é a força que ele tem? Quando eu me apego nas minhas inferioridades, eu fortaleço esse ego. E eu, como a lei da física, eu acho que se eu liberar esse problema,
Eu vou perder tudo na minha vida. E a minha vida não é problema. Eu preciso usar a minha energia para compreender e ir no meu poder universal, não no ego. Porque o ego está focado na minha dor. Ele me fortalece naquilo que eu tenho de mais fraco. Se eu tirar o foco desse ego e ir para o meu poder universal, eu encontro a solução. Porque é lá que eu tenho a força. É lá que a gente é super-herói. Mas eu preciso fazer essa conexão. Por isso que a gente está trabalhando essa aula hoje. Eu preciso não conectar com esse ego que me fortalece na dor, e sim me conectar na minha essência divina, no meu eu superior, onde eu tenho um poder universal que é capaz de me fortalecer para a solução. E não me fortalecer na dor. O ego me fortalece na dor. Ele reforça, você é coitada, você sofre, você tem problema. Ó o poder universal, você é luz, você tem solução, você pode mais que isso. Só compreenda o porquê disso na sua vida. É só isso. Só precisa da senha. Para pegar o poder universal, precisa de uma senha. Qual é a senha? Compreensão. Você precisa compreender o porquê disso. O porquê que isso está acontecendo para você. Conseguiu compreender? Aí vai. Aí sim o poder universal manifesta. Ok? Posso seguir? Dúvidas? Pronto. Essa analogia, então, é mais do que meramente simbólica. É um sinal que pode ampliar seu horizonte ao pensar sobre novas fronteiras de realidade e experimentá-las interiormente, diminuindo assim seu medo e seu ego existência ilusória isolado, ou seja, esse ego que te separa do todo, esse ego que te fortalece no seu eu inferior. Porque se ele te fortalecer no seu eu inferior, cada vez mais ele tem força para te reger. Tá? Como que a gente pode aplicar isso do ponto onde a gente se encontra hoje, na nossa vida, nessa mente dualista, buscando a verdade do eu? Como é que a gente faz? Quem sabe? Tá vendo? Tá estudando. Titia vai contar. Titia vai ensinar, dar receitinha para vocês. Observa as várias camadas da sua consciência. Quanto mais você obtém êxito em transformar o material inconsciente em material consciente, mais próximo você chega da realidade do princípio de vida universal dentro de você. Este princípio torna-se, assim, mais livre para revelar-se e você se liberta dos medos, da vergonha, dos preconceitos, até pode se abrir a disponibilidade. Medo, vergonha, preconceito. Vocês entenderam isso, né? Quando eu trabalho tudo que é inconsciente e trago para a consciência, eu vou me libertando dessa regência, dessa direção do ego. Tudo bem até aqui? Quando eu começo a me libertar desse comando do ego, eu vou ficando mais disponível, mais aberta ao acesso desse poder, para que esse poder universal, para que essa essência divina venha para mim como resposta. Mas aí o que acontece? Eu falei em medo, falei em vergonha. Que vergonha é essa? Vocês têm ideia? Às vezes, a gente acha assim: eu sou uma pessoa X.
eu gostaria de fazer determinado trabalho no amor. Mas se eu fizer determinado trabalho no amor, o que as pessoas vão achar de mim? Que eu estou querendo ser santa? Que eu estou querendo virar uma Madre Teresa? E aí eu começo a ter vergonha da minha vontade de amar incondicionalmente. Entendem isso? Conhecem alguém que sentiu isso? Já sentiram isso? A gente tem vergonha do que os outros vão pensar se eu fizer algo melhor para mim. E essa vergonha a gente precisa ter cautela. A gente precisa ter cuidado com essa vergonha. Porque, olha só, há pessoas que se envergonham do eu superior que têm. Elas relutam em ceder às exigências da sociedade, acreditando que se elas fizerem qualquer trabalho do bem, elas perderiam a integridade da sua individualidade. Elas têm medo da opinião dos outros e se sentem mais elas mesmas, entre aspas, quando são hostis, agressivas e cruéis. Vamos observar pessoas hostis, agressivas e cruéis. Será que elas não estão como um caracol, protegidas, com medo, com vergonha de exteriorizarem uma essência divina melhor, que elas talvez já conquistaram, que elas talvez já tiveram consciência, já estão trabalhando na consciência essa superioridade, essa divindade, estão com vergonha de mostrar. O que acontece com isso? Eu perco tempo. Então vamos observar. Se eu estiver sendo hostil, agressiva, ou se eu estiver tendo pessoas na minha família que estão com esse comportamento, vamos ter cautela, vamos ter paciência, porque às vezes elas estão relutando para deixar vir uma essência divina que grita por vir. E se não tiver alguém do lado para falar, fique tranquila, confie, porque você é essa pessoa boa, não tenha medo e nem vergonha. Pode ser bom, ela não libera. Se não tiver alguém que dê a mão, que oriente, que instrua, que fale que ela pode ser boa, que ela pode manifestar a essência divina dela sem vergonha, talvez ela fique naquela couraça, naquela roupagem de hostil, agressiva e cruel como proteção. Mas então, pessoal, vamos trabalhar então essa ideia da aula de hoje. Vamos trabalhar esse acesso do ego sobre a nossa vida, sobre a nossa consciência, imaginar que a gente tem esse poder universal e que a gente pode acessar. Aí a gente propõe sempre, em toda aula, a meditação. Então, assim, cada aula que a gente dá, a gente propõe no final uma meditação, que aí a gente faz toda semana, o máximo que a gente conseguir, para começar, porque a gente acessa o inconsciente através da meditação e da oração. Se a gente começar a treinar a meditação, a gente treina esse retorno para a nossa essência divina, para esse eu superior, que eu já falei para o pessoal aqui, que é a nossa caixinha preta. É onde a gente tem respostas. Mas a gente precisa acessar, porque a gente distanciou tanto com esse ego, essa imagem idealizada, que a volta é um pouco complicada. A gente foi, e a gente não consegue mais voltar sozinho. A gente precisa da meditação. Então, na meditação, eu me interiorizo e eu começo a acessar essa minha camada do eu superior, da minha divindade, do meu poder universal e tudo mais. Tudo bem?
Uma outra coisa que eu quero falar com vocês, uma outra comparação que eu quero expor a vocês, porque a gente está falando assim, olha, não tenham medo de enxergar a realidade de vocês, o que é a vida de vocês hoje. Cuidado com as artimanhas do ego e vamos fazer essa conexão com o poder universal. Falei da gravidade, da lei física, que a gente muitas vezes se apega demais de medo de se soltar, vai perder, vai cair e não vai cair nada, não vai perder nada. A gente precisa trazer tudo, todos os recursos, todas as leis físicas, toda a história, toda a simbologia da religião, do que a gente tiver. A gente tem que trazer tudo a nosso favor. E quando eu falei da vergonha, eu queria, assim, talvez para facilitar para vocês, a gente lembrar de Adão e Eva, da nudez. O que é a nudez? A nudez é o paraíso, não é? A simbologia não é o paraíso? Então nós precisamos nos permitir a nudez, para que eu me veja, para que eu me entenda, para que eu me enxergue, para que eu compreenda quem eu sou, sem medo, sem vergonha. E a partir dessa nudez, com essa simbologia, a gente compreender que à medida que eu me permito a nudez, eu me aproximo da minha essência divina, do meu mérito, da minha recompensa, do meu poder universal. Então é assim que eu queria que vocês imaginassem, talvez para ficar mais fácil para vocês. Melhorou, né? Mais ou menos? Piorou, Rô? Brinca não, gente. Esse balde doce. Pensem nisso, que vocês precisam se ver nus. Nus do quê? Do quê, pessoal? Dessas inferioridades todas, dessa essência, dessa camada inferior toda que vocês sabem que tem e que vocês esconderam, como aquelas crianças mal educadas. Então, permitam-se enxergar a essência divina. Quem é a Rogéria, a essência divina? Sem a Rogéria, imagem idealizada que esse cara me fez criar. Desnudar-se como pessoa. Quando você se permitir desnudar-se, tirar a roupagem da boazinha, vamos, tira tudo e tenta enxergar a essência. Essa essência é que vai ser o passaporte da conscientização que leva a conexão de vocês com o poder universal. Sem isso não consegue. Então, para conectar nesse poder universal e sentir a manifestação desse poder universal, a senha é desnudar-se com consciência. Entenderam? Com consciência. Não é falar assim, vou tirar essa blusa da Rogéria que é boazinha para agradar lá no Centro Espírita do Lagoinha. Eu vou tirar essa coisa aqui que é aquela que é boazinha lá naquele outro trabalho que ela faz. Gente, tira tudo. Desnuda. O que sobra? Se eu tiro meu egoísmo, vou tirando os meus defeitos todos que eu sei pela consciência, porque tem um monte que está inconsciente que a gente não permitiu vir ainda. Mas aqueles que eu sei já dá um guarda-roupas. Márcia. Guarda-roupas. Márcia queria arrumar o guarda-roupa, pronto, já chega em casa hoje a medida. Desnuda, já vai ter um guarda-roupa de roupa para trabalhar mentalmente. Emoções. Tirem essas emoções inferiores e doem. Meu ciúme. Põe na bolha. Né? Vamos montar um guarda-roupa para doar, gente. Olha que coisa linda. Vamos ficar sem nada. Põe tudo na bolha. Põe na bolha, né, gente? Põe na bolha. Coitado de Jesus. Jesus está recebendo os nossos inimigos, as nossas emoções inferiores.
Porém, estamos nos desnudando e chegando na nossa essência divina. Isso é o mais importante, isso é o mais bonito. É a gente conseguir essa purificação, essa elevação espiritual com consciência, sem falar assim, faz assim, reza 3 Ave Maria que está pronto. Se fosse bom. A gente tem que rezar 3 Ave Maria para conseguir acalmar a respiração. E aí a gente começa a trabalhar a nossa mente. Tudo bem? Acho que eu vou contar uma historinha. Rogério, esse ano nós vamos ficar sem terminar o curso. Sem terminar. O vazio criador fica pro ano que vem. Hoje a gente começa o curso ano que vem. Acho que vamos recomeçar o ano que vem. Porque a última aula só, né? Não tem problema. O ano que vem a gente recomeça então, hein, galera? Gente, eu vou contar a história para vocês entenderem desse poder universal da galinha. Vocês querem ser galinha? Sintam-se galinha. Vocês vão entender por que vocês são tudo galinha. Olha só. A Clarice Lispector foi lá tomar um café comigo e disse assim para vocês. Por dentro eu sempre me persegui. Eu me tornei intolerável para mim mesma. Vivo numa dualidade dilacerante. Eu tenho uma aparente liberdade, mas estou presa dentro de mim. Clarice Lispector, tá? Tomou café de hoje. Era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou-o no galinheiro junto com as galinhas. Comia milho e ração própria para as galinhas. Embora a águia fosse o rei e a rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, disse o naturalista, esse pássaro aí não é galinha, é uma águia. De fato, disse o camponês, é águia, mas eu criei como galinha. Ela não é mais uma águia, transformou-se em galinha, como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e será sempre uma águia, pois tem um coração de água, e este coração a fará voar às alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha, e jamais voará como uma águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, ergueu-a bem alto e desafiando-a disse, já que de fato você é uma águia, já que você pertence ao céu e não à terra, então abra suas asas e voe. A águia pousou sobre o braço estendido do naturalista. Olhava distraidamente ao redor, viu as galinhas lá embaixo ciscando os grãos e pulou para junto delas. O camponês comentou, eu lhe disse, ela virou uma simples galinha. Não, tornou a insistir o naturalista, ela é uma águia. E uma águia será sempre uma águia. Vamos experimentar novamente amanhã. No dia seguinte, o naturalista subiu com a águia no teto da casa. Sussurrou-lhe, águia, já que você é uma águia, abra as suas asas e voe. Mas quando a águia viu as galinhas lá embaixo ciscando o chão, pulou e foi junto delas. O camponês sorriu e voltou à carga. Eu lhe havia dito, virou uma galinha. Não, respondeu firmemente o naturalista. Ela é águia, possuirá sempre um coração de águia. Vamos experimentar ainda uma última vez. Amanhã farei voar. No dia seguinte, o naturalista e o camponês levantaram bem cedo, pegaram a águia, levaram-na para fora da cidade, longe das casas dos homens, no alto de uma montanha. O sol nascente dourava os picos das montanhas. O naturalista ergueu a águia para o alto e ordenou-lhe, águia, já que você é uma águia,
Já que você pertence ao céu e não à terra, abra suas asas e voe. A águia olhou ao redor, tremia como se experimentasse nova vida, mas não voou. Então o naturalista segurou-a firmemente, bem na direção do sol, para que seus olhos pudessem encher-se da claridade solar e da vastidão do horizonte. Nesse momento, ela abriu suas potentes asas, grasnou com o típico caucal das águias e ergueu-se soberana sobre si mesma e começou a voar para o alto. Voar cada vez mais alto. Voou, voou, até confundir-se com o azul do firmamento. E aí a mensagem que vem para a gente é a seguinte: nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas. Mas nós somos águias. Que abramos as nossas asas e voemos. Porque somos águias. Temos poder universal. Somos essência divina. Não somos o ego. O ego vive com a gente, tadinho. Mas a gente também não precisa mandar ele embora. A gente só precisa dar o comando. Mas a gente é águia. Tá bom? Nessa energia de águia, de se sentir, vamos meditar. A nossa meditação da aula. E depois eu faço a piadinha para a gente encerrar. Vocês ficaram lindos, mocinhos e mocinhas. Merece todo o doce da mesa. Sintam-se confortavelmente, sentem confortável. Inspirem, expirem, fechem os olhos. Eu comando a mente de vocês. Descruzem as pernas, os braços, mãos sobre as pernas. Veja, sinta, perceba-se sentado num rio que tem exatamente a sua largura. Sinta que seu corpo represa e retém a água do rio. Na sua frente nada, nas suas costas muita água represada. Esta imagem representa de que maneira atitudes mentais viciadas podem interceptar a força da vida, a luz da fonte divina, os movimentos de mudança. Respire uma vez e veja o rio expandindo-se para os lados, criando caminho para essas águas. E agora sim faça por você, lavando todos os seus medos e levando todas as suas dúvidas. E sentindo-se livre, entregue-se à água que vem do divino. Respire e abra os olhos. É óbvio que em casa tem que fazer com mais calma, né? Cada um no seu tempo. E aí, se depois vocês quiserem, peçam lá na página que eu mando a meditação. Só não vou pôr, como eu já comentei com vocês, né? Porque quem não faz o curso vai pegar a meditação, né? Então, se alguém quiser que eu passo lá na página, na mensagem. Ok? Piadinha? Momento bom? A gente faz até ginástica facial. Tem duas de mineiro, gente. O velhinho e o miudinho. Qual vocês querem? Olha o povo! Vamos ver, dá pra fazer as duas, né? Só faço as duas se vocês rirem muito.
Mas muito, tá? Vou fazer do velhinho primeiro. O velhinho, mineiro de Berlândia, tá no hospital nas últimas. O padre tá do seu lado para dar extrema-unção. E ele diz ao ouvido: antes de morrer, reafirme a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. E o velhinho fica quieto. O padre insiste: antes de morrer, reafirme sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo e renegue o demônio. E o velhinho nada. Então o padre pergunta: por que é que o Senhor não quer renegar o demônio? O velhinho responde: enquanto eu não souber pra onde eu vou, não quero ficar de mar com ninguém. Vai saber, né? A gente sabe até a hora da morte, depois a gente vai saber pra onde a gente vai, né? Não é? É bom não ficar de mal. O mineirinho miudinho, todo tímido, embarca no ônibus de Divinópolis para BH. O seu colega de poltrona é um homem de 2 metros de altura, 2 metros de largura e cara de poucos amigos. E esse grandão ronca, dorme no ônibus. E o mineirinho miudinho vai enjoando nas curvas, vai enjoando. A certa altura, o miudinho não aguenta e vomita. Vomita tudo no peito do grandão. E o mineirinho no desespero, porque ele fala que esse grandão acordar, tô morto. E o grandão lá roncando. Quando o ônibus para, o grandão acorda, passa lá. Todo melecado, vômito do miudinho. Olha indignado com o miudinho, que imediatamente bate a mão no ombro. Você me orou? Ó, inteligência. Se ele fala outra coisa, ele morre aqui mesmo. Ele não desembala. Esse semi-orou, o cara pensou: acho que eu vomitei. Pessoal, gratidão pela paciência, pela presença, pela troca de energia, de amor. Namastê.